Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho escrito por João. Quando você encontrar este importante evangelho, o quarto dos evangelhos, o quarto livro do Novo Testamento, o Evangelho escrito por João, localize aí, por favor, o capítulo de número 11. Evangelho escrito por João, capítulo 11. Quando você encontrar este capítulo deste evangelho, identifique aí, por favor, apenas o versículo de número 28. Você que encontrou Evangelho escrito por João, capítulo 11, verso 28, por favor, se manifeste dizendo glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, meus irmãos: depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: o Mestre está aqui e te chama. Como é apenas um verso, eu não tenho esse hábito, mas levando em conta que é apenas um verso, eu quero ler novamente, dando ênfase em algumas partes, e peço que você esteja bem atento a isso, por favor. Depois que ela disse isto, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: o Mestre está aqui e te chama. Só os que podem digam amém. Amém. Podeis tomar assento? Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Nós estamos diante de um texto que eu quero estar certo de que todos nós, ou praticamente todos que aqui estão, de alguma forma já deve ter tido contato com esta passagem tão extraordinária que nos registra e nos informa a respeito de um milagre também extraordinário que o Senhor Jesus fez, tratando-se da famosa história do adoecimento, da morte e, finalmente, da ressurreição de Lázaro. Porém, meus irmãos, se nós queremos de verdade, pelo menos tentar entender o texto que nós lemos, por incrível que pareça, nós não podemos olhar só para este texto em si, ainda que ele seja o grande objetivo da exposição desta noite. Todavia, nós não podemos olhar só para ele. Por incrível que pareça, além de olhar para este verso, nós também precisamos olhar para todo o capítulo. E por incrível que pareça também, para nós entendermos a razão pela qual João, ele relata este milagre, e não só pelo fato de relatar, mas a forma com que ele o faz, é preciso que nós olhemos, ainda que de forma rápida, é claro, mas é preciso que nós olhemos para o evangelho como um todo. Claro que quando João escreve esse evangelho, ele está debaixo da inspiração do Espírito Santo. No entanto, dizer que ele está debaixo da inspiração do Espírito Santo não significa dizer que ele estivesse fora de si. Alguns chegam a pensar que está debaixo da ação do Espírito Santo é uma pessoa que está fora da razão ou em transe. Muito pelo contrário, quanto mais cheio do Espírito Santo alguém for, mais dentro da sua razão ela estará.
Isso é tão verdade e fica claro quando nós lemos o que Paulo, por exemplo, ele fala em Romanos capítulo 12, de que o nosso culto, ele tem que ser um culto racional. Então, à medida que o Espírito Santo domina alguém, esse alguém sempre estará dentro da sua razão. E é o caso de João. João está sendo inspirado pelo Espírito Santo. É claro que há uma ação sobrenatural, mas o que João escreve, ele escreve dentro de realidades humanas. Então, quando ele escreve primeiro, ele tem um público em mente, assim como os demais evangelistas, Mateus, que escreve para judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gentios como um todo, João, ele escreve para todas as raças. João não tem um povo específico, pelo contrário, João escreve pensando em toda a raça humana. Assim como os demais evangelistas, João também, quando escreve o evangelho, ele escreve com um tema específico. Por exemplo, Marcos, quando escreve o seu evangelho, ele escreve apresentando Jesus Cristo como o verdadeiro dominador. Uma vez que ele escreve para os romanos que dominavam o mundo da época, claro que pela força, Marcos ele apresenta aquele que verdadeiramente é o dominador, mas que domina não pela força, mas domina como aquele que serve, e não como aquele que vem para ser servido. Da mesma forma, João, ele tem um tema específico. Qual é o tema que João aborda no seu evangelho? João, ele exalta o fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É claro que quando João, ele fala de Jesus Cristo como o Filho de Deus, ele não está dizendo que Jesus é gerado por Deus, ou que Jesus vem depois de Deus, ou que Jesus é menor do que o Pai. Quando João usa a expressão Filho de Deus, referindo-se a Jesus, João está falando que Jesus é da mesma natureza que o Pai, isto é, ele é o próprio Deus, ele é Deus junto do Pai e também do Espírito Santo. Isso é tão verdade, por exemplo, que há uma diferença entre o evangelho de João e os demais evangelhos. Os demais evangelhos, eles começam com a genealogia humana de Jesus, mostrando a linhagem humana de Jesus. Já o evangelho que João escreve, não. Ele reporta-se à eternidade. E ele começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. João então está exaltando, enfatizando, ele está destacando o fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é tão verdade também, que diferente dos demais evangelistas, que registram inúmeros milagres, João ele vai registrar apenas 7 milagres. Cada um desses milagres, ele é acompanhado da expressão eu sou. Por exemplo, quem não se lembra do extraordinário milagre da multiplicação dos pães e peixes? Jesus multiplica os pães e peixes. Hoje, a Bíblia diz, João registra, que no outro dia, a multidão vai atrás de Jesus na expectativa de ganhar pão de graça. E aí é interessante porque Jesus deixa claro que não vai dar pão de graça naquele dia. Claro que todos aqueles que vão atrás de Jesus só pelo milagre e não recebem, começam a murmurar. E é o que acontece. Eles começaram a murmurar, e é interessante que eles murmuram com base bíblica, porque eles começam a dizer assim: bom mesmo foi Moisés, que deu pão para os nossos pais no deserto. Jesus se volta para eles e diz: o que vocês estão dizendo? Que foi Moisés quem deu pão no deserto para os seus pais? Na verdade, quem deu pão no deserto para os seus pais não foi Moisés, mas foi o meu Pai que está nos céus. E ele encerra dizendo: e eu sou
o pão vivo que desceu do céu. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês não têm que vir a mim pelo pão que eu dou, vocês têm que vir a mim pelo pão que eu sou. Então, cada milagre que João registra no seu evangelho é acompanhado da expressão eu sou, como por exemplo, o próprio milagre da ressurreição de Lázaro. Claro que você se lembra que quando Jesus está conversando com a Marta, Jesus diz para Marta: não se preocupe, seu irmão vai ressuscitar. Você se esqueceu? Eu sou a ressurreição e a vida. Observe que Jesus não diz eu ressuscito quem morreu. Não, ele diz eu sou a ressurreição. Ressuscitar alguém é apenas resultado daquilo que eu sou. Então eu não sou a ressurreição porque ressuscito, eu ressuscito porque sou a ressurreição. Então João está exaltando o fato de que Jesus Cristo, mais do que fazer milagre, ele é o próprio Deus. É por isso que neste evangelho é muito recorrente a expressão eu sou de Jesus. É aqui, por exemplo, nesse evangelho que Jesus fala: eu sou o pão vivo, eu sou a água, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, fazendo uma conexão com a expressão do nome que Deus deu a Moisés, quando Moisés pergunta: qual é o teu nome? E Deus diz: eu sou o que sou. Então João, é importante nós observarmos isso, João ele está exaltando o fato de que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. E este milagre, isto é, o milagre da ressurreição de Lázaro, ele está aqui não só para provar que Jesus Cristo tem poder para isso, mas principalmente para contribuir com João no seu propósito maior, de no final exaltar o fato de que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Por que é preciso considerar isso? Porque se você observar o texto que nós lemos, o versículo 28, e é interessante observarmos que dentre os apóstolos de Jesus, Jesus tinha aqueles, e isso é muito comum, Jesus tinha aqueles que eram mais íntimos, mais próximos. Dentre esses mais próximos, Pedro, Tiago e João, João, sem dúvida, era ainda mais íntimo. Não é à toa que a Bíblia diz que era João quem reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. E como vocês bem sabem, quanto mais próximo eu for de alguém, mais detalhe eu pego da personalidade, das ações, das reações dessa pessoa. João, sendo mais próximo, ele pega detalhes que outros não pegam. Por que dizer isso? Porque observe que o texto que nós lemos, mais do que simplesmente João dar a informação de que a Marta corre para Maria e diz: o mestre está aqui e te chama, ele nos dá uma outra informação tão importante quanto essa, se não mais importante do que esta, que é a forma com que ele abre o versículo 28. É que nós, às vezes, na ânsia de falarmos sobre a ressurreição de Lázaro, que é uma coisa extraordinária, e nós como pentecostais já nos apegamos a essa obra extraordinária, às vezes não damos a devida atenção. Mas olha a informação que João ele faz questão de dar na abertura do versículo 28. Ele abre dizendo: depois, isso aqui é digno de nota, depois que ela disse isto. Percebam que essa expressão depois, ela é na verdade uma chave que vira todo o capítulo, porque parece que não, mas e parece que é óbvio também, mas essa expressão depois significa tudo o que aconteceu daqui para baixo só aconteceu por algo que ocorreu antes. Isto é, se não ocorre o que aconteceu antes, nada do que vem daqui para frente
teria acontecido, inclusive a ressurreição de Lázaro. Então observe, João ele diz depois, não é antes, não é durante, é depois que ela disse isso. Então, primeiro, alguém falou alguma coisa. Segundo, falou sobre alguém. O que foi falado foi tão especial que desencadeou uma série de acontecimentos. Ora, o que é que aconteceu? Primeiro, Jesus dá ordem para que Marta, atente bem para isso, dá ordem para que Marta chame Maria, porque se você estiver bem atento, observe que a Marta corre para a Maria e diz: o mestre está aqui e ele te chama. Se ela está dizendo que Jesus mandou chamá-la, é porque Jesus fez isso. Mas se você procurar no texto, não existe o verso de Jesus olhando para Marta e dizendo: vai chamar Maria. A questão é em que momento Jesus olha para Marta e diz: vai chamar Maria. Está exatamente entre os versos 27 e 28. Por quê? Olha o que João diz, eu insisto nisso. Depois que ela disse isso, ela corre na Maria e diz: o mestre chegou e ele mandou chamá-la. Isto é, a Marta fala algo sobre e para Jesus. Jesus olha para ela em reação ao que ela fala e diz: vai chamar Maria. A questão agora é descobrir quem falou. Marta. O que falou? Nós vamos ler. Sobre quem? Jesus. Olha o que ela fala. Olha o verso 26. Jesus dizendo para Marta: o Lázaro está morto. Grave isso. Lázaro está morto. E Jesus diz: e todo o que vive, mas o Lázaro está morto, e crê em mim, não morrerá eternamente. Mas o Lázaro está morto. Ponto. Na mesma linha, Jesus pergunta: você crê nisso? O Lázaro morto. E Jesus pergunta: você crê que quem vive e crê em mim viverá eternamente e não morrerá eternamente? E ele pergunta: você crê? Com Lázaro morto. Olha o verso 27. Ela diz: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido. E ela não diz só a resposta à pergunta que Jesus faz, ela vai além. Ela diz assim: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Quando ela dá a declaração que Jesus Cristo é o próprio Deus, Jesus olha para ela e diz: vai chamar Maria. Ou seja, porque a partir de agora o milagre começou. A partir da declaração que você deu, independentemente da circunstância, independentemente do que esteja à volta, mas você continua declarando que eu sou o próprio Deus, vai chamar, porque o milagre começou agora. Ou seja, todas as vezes que alguém declara que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele reage de forma positiva. Claro, só aqui já seria suficiente para eu afirmar que se alguém nesta noite declarar que ele é o Filho de Deus, ele vai reagir em seu favor. Mas há outras passagens bíblicas. Lembra quando Jesus reúne os discípulos e o que ele quer saber é: o que os homens dizem que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, Jeremias, João Batista ou um dos profetas. Aí Jesus se volta para os discípulos e diz: e vocês, quem dizem que eu sou? Eu imagino Tiago olhando para João e dizendo: vai, você não é o chegado, diga aí quem ele é. E João: eu não sei de nada. Aí de repente levanta Pedro,
que ainda não era Pedro, era só Simão Barjonas, e diz: eu sei quem tu és, igual a Marta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na mesma hora Jesus reage e diz: tu és um bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Olha agora, ponto na mesma linha, por isso, ou seja, pelo que você falou antes, olha o que eu vou falar agora. Por isso eu te digo que tu és Pedro, porque todas as vezes que eu descubro quem Jesus é, ele muda o nome que eu tive até hoje. Eu te digo que tu és Pedro, e ele faz a maior das promessas: e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todas as vezes que alguém declara que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele reage de forma positiva. Quem não se lembra de Jesus crucificado, corpo dilacerado, rosto desfigurado, coroa de espinho na cabeça? E eu acho interessante que geralmente nós dizemos que um zombava e o outro honrava. É verdade, mas o início, os dois zombavam. Marcos 15:32 diz que no início do processo, os dois ladrões zombaram de Jesus. Eu vou repetir isso: os dois zombavam. Então o que aconteceu? Que crucificado, um deles clamou a Jesus como Deus. Se no início ambos zombaram, é que no processo um deles mudou de ideia, e mudou tanto que com Cristo crucificado, porque reconhecer Deus assentado num alto e sublime trono como Isaías é fácil. Eu quero ver você reconhecer Deus com um corpo dilacerado, rosto desfigurado, todo ensanguentado, e você dizer: quem está crucificado ali é Deus. Pois aquele homem conseguiu ver o que ninguém conseguiu. Ele se volta para Jesus todo desfigurado e chama ele de Senhor, soberano, Rei do universo, único Deus, dominador da história, crucificado, mas é Deus. Lembra-te de mim, tu estás em uma situação melhor do que a minha, crucificado, mas ele está vendo que Jesus é mais do que ele. Quando entrares no teu reino, estás crucificado, mas eu sei e vejo que tu és rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A grande questão é: o que fez este homem mudar de ideia? Só existe uma forma de alguém declarar que Cristo é Deus pela fé, ouvindo a palavra. Mas naquele dia ninguém pregou. A atitude de Jesus pregou. Jesus está apanhando, e ele vai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus está sendo crucificado e dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o ladrão está ouvindo. Quem é esse que chama Deus de Pai? Quem é esse que pede perdão para quem está matando? Quem é esse que pede perdão para quem não está pedindo perdão? Jesus crucificado. Coloca uma plaquinha em cima: esse é o Rei dos Judeus. Alguém passa e zomba: ah lá, é o Rei dos Judeus. Mas é zombaria, pastor. Mas Deus é tão poderoso que até zombaria vira pregação. O quê? Rei, ele é rei. Alguém passa e zomba dizendo: salvou a tantos, desce daí e salva a mim também. E o ladrão está ouvindo: salvou a tantos, se salvou a tantos, pode salvar a mim também. E de repente a natureza prega, porque ao meio-dia o sol escureceu. Aquele homem percebe e reconhece: esse que está aqui não é qualquer um. Tu és Senhor, tu és Rei. E Jesus reage na mesma hora dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Levante uma de suas mãos ao céu, só quem pode e quem quer. Se hoje você declarar
que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele vai reagir em seu favor nesse lugar. Se você declarar quem Ele é, Ele vai declarar quem você será a partir de hoje. Todas as vezes que alguém declara que Ele é o próprio Deus, Ele reage positivamente. Ele chega, a Marta declara, Ele diz, vai chamar Maria. E aí qual é a notícia que a Marta dá para Maria? Maria, você não vai acreditar. Sabe quem chegou aí? Jesus chegou. Só quem pode, diga bem forte, o mestre. Um pouquinho mais forte, diga assim, está aqui. Olha a notícia, o mestre está aqui. Aí aqui é preciso uma pergunta. Sério mesmo? O que vocês acham que Jesus foi fazer em Betânia? A mente pentecostal viaja logo. Ressuscitar Lázaro. Meu Deus, foi lá para... E se eu disser que Jesus não foi lá para isso? Então Jesus foi lá para quê? Primeiro, como é que eu provo que Jesus não foi lá para ressuscitar Lázaro? Primeiro que se Jesus tivesse ido lá só para ressuscitar Lázaro, significa que Jesus queria Lázaro vivo. Se Jesus queria apenas Lázaro vivo, era só não ter deixado ele morrer. Porque alguém que tem poder de ressuscitar um morto depois de 4 dias, não tem poder de curar uma enfermidade? Então por que Jesus espera Lázaro adoecer, morrer, ser enterrado, esperar 4 dias para depois chegar lá? Ora, se eu quero ele vivo, é só não deixá-lo morrer. Ah, pastor, é porque o senhor não pensou direito. Na verdade, Jesus queria fazer um milagre maior. E quem falou que Jesus tinha que estar em Betânia para ressuscitar Lázaro? De onde ele estivesse, bastava uma palavra e Lázaro ressuscitaria. E cá entre nós, só entre nós, o milagre ainda seria maior. Imagina, camarada morto depois de 4 dias, Jesus a quilômetros de distância dá um grito e Lázaro ressuscita. Mas não, Jesus espera Lázaro morrer, não vai visitá-lo. E olha que ele mandou os discípulos visitar doente, mas ele mesmo não foi. Ele não vai no velório, não vai no enterro. Passa um dia, 2, 3, no 4º dia ele chega, ainda perguntando onde é que estava o morto. Se tivesse os estressadinhos de Jesus, porque tem os estressados. O camarada está tão estressado que ele se olha no espelho e pergunta, o que você está me olhando, rapaz? Calma, meu irmão, você está nervoso por quê? Porque se tem o estressadinho e Jesus chega 4 dias depois da morte e pergunta onde é que está o morto? Ah, deve estar lá em casa, na sala, te esperando. Onde é que está o morto? Que pergunta absurda é essa? Pois Jesus espera todo esse processo, entra em Betânia, e ao invés de ir para o sepulcro para ressuscitar Lázaro, ele conversa sobre teologia com Marta, sente falta de Maria, manda com calma, como se nada tivesse acontecendo, manda chamar Maria, espera Maria chegar, chora com Maria, para depois ir para o sepulcro. Se ele quisesse só fazer o que elas queriam, era só ele ter ido direto para o sepulcro, ressuscitado Lázaro, chegado na casa, batido na porta, ainda faria assim, ó, tcharam. Claro que morreria do coração. Mas se ele quer apenas dar o que elas querem, é só fazer uma surpresa. Mas ao invés de ir direto e fazer o milagre, ele faz um caminho inverso. Ele chega em Betânia, para, se você pode, diga assim, Jesus parou
Meu irmão, é a famosa paradinha de Jesus. Isso aqui mata qualquer um. Jesus está no lugar do milagre. Ele vai fazer, mas não faz. Você precisa que ele faça, mas ele não faz. Ele está no lugar. Ele tem poder. Ele vai fazer, mas não faz. E fica parado. Nada anda. Você liga, não resolve. Manda e-mail, ninguém responde. Você manda currículo, não resolve. Você tenta uns contatos, não dá certo. Porque quando Jesus para, o melhor é parar com ele. A nuvem parou, para. Só ande quando a nuvem andar. Porque se você andar com Jesus parado, você cai. Mas se você parar com Jesus parado, parado você voa, meu irmão. Jesus parou. Vem a Marta. Ele conversa com a Marta. Não pergunta do morto, pergunta da viva. Por quê? Ao invés de ressuscitar Lázaro, Jesus primeiro conversa com Marta e Maria. E se eu descobrir o que Jesus foi fazer em Betânia, eu vou descobrir o que ele veio fazer aqui hoje. A não ser que você não acredite que ele esteja aqui. Quem crê que ele está aqui? E você acha mesmo que ele veio aqui fazer o que hoje? Não, Jesus veio aqui para me curar. Então quer dizer que é doença que atrai Jesus no lugar? Não, Jesus veio para resolver problema. Então quer dizer que são problemas que atraem Jesus no lugar? Não. Jesus, ao invés de ressuscitar Lázaro, ele quer falar com Marta, sente falta de Maria, e só depois de falar com as vivas é que ele quer ver o morto. Porque antes de cuidar de quem morreu, Jesus cuida de quem ainda está vivo. Oh glória, deixa eu ser mais claro aqui. E eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu sei quando eu estou profetizando. E aqui eu vou profetizar a palavra de Deus. Jesus está a caminho de algumas casas para ressuscitar o que morreu lá dentro. Mas antes ele parou aqui para cuidar de você que ainda está vivo. Quem recebe a palavra, adore a ele nesta noite. Antes de cuidar de quem morreu, ele cuida de quem está vivo. Até porque, antes de fazer algo por elas, você pode repetir isso bem forte para eu acreditar que você está animado? Diga assim: antes de fazer algo por elas, ele foi lá para fazer algo nelas. E pastor Fábio, o senhor sabe muito bem disso. A verdade é que milagre se faz à distância, mas transformação de vida é só com a presença dele. Eu digo de novo, se é para fazer milagre, ele não precisa estar aqui. Agora, se é para relacionar-se, aí ele vem pessoalmente. Milagre, eu faço à distância. Agora, a transformação de vida, eu tenho que ir lá. É por isso que tem crente que não entende. A pessoa vem na igreja uma vez, é curada no primeiro culto, nunca mais volta na igreja. O crente está na igreja há mais de 10 anos e não é curado. Que negócio estranho é esse? Mas não se desespere não, porque o fato de Jesus curar o corpo físico de alguém não significa que ele ama mais esse alguém do que alguém que ele não curou. Porque milagre ele faz sem necessariamente habitar nessa pessoa. Mas agora verifique quem você foi há 10 anos atrás e o quanto você já mudou de vida até hoje. Esse é o maior sinal de que ainda que o seu corpo físico não foi curado, mas o Senhor está transformando você. É sinal de que ele habita na sua vida. Jesus, antes de mudar algo por fora, ele vai para lá para mudar algo por dentro delas.
Porque Jesus sabe que vai fazer o milagre. Só que milagre não muda ninguém. Vamos lá. Só que eu conheço o pastor de vocês. Eu sou amigo dele e sei que ele prega a verdade. Então diga assim: milagre, embora seja bom, não muda a vida de ninguém. Ô, meu irmão, você quer saber que isso é verdade? Que é uma geração que mais viu milagre do que Israel, que andou no deserto? As irmãs iam odiar fazer parte daquela geração. Era um sapato a vida toda. Não, os irmãos iam amar. Tem gente aí dizendo: ô Senhor, faz de novo essas obras no nosso meio. O sapato não envelhecia. Olha que coisa gloriosa. Eu sou pai de 2 crianças, a Sofia de 6 e a Radassa com 4. Eu chego de viagem depois de 4 dias, a Joselma, minha esposa, fala: amor, comprei 2 pares de sapato para cada uma delas. Mas por quê? O pé cresceu. Meu irmão, nunca vi pé crescer tão rápido. É dias. Pois lá no deserto, crescia junto. Olha que milagre, meu irmão. Senhor, faz de novo. E as irmãs estão orando: não faz não, Senhor. A roupa é igual ao congresso de Assembleia de Deus. 5 dias a mesma roupa, uniforme. A roupa, olha que coisa gloriosa, varão. A roupa não envelhecia, era a mesma. Fome, comida do céu, meu Deus. Sede, toca na rocha. Tá calor, nuvem. Tá frio e escuro, coluna de fogo. O mar está na frente, toca, abre. Faraó está vindo, toca no mar, que o mesmo mar que abriu para salvar vocês, mata eles. Vocês já viram tudo isso? Eu não vi nada disso até hoje. Na primeira oportunidade que Israel tinha, murmuravam. Por quê? Porque milagre muda as coisas por fora, mas não é capaz de mudar as coisas por dentro. É difícil, mas é o que tem para hoje. Por isso Jesus, ao invés de só ressuscitar Lázaro, ele vai lá para conversar com Marta e Maria. Jesus não veio aqui hoje para resolver o seu problema, porque ele poderia resolver o seu problema sem vir aqui. Ele veio aqui hoje pelo prazer da companhia e para mudar convicções dentro de cada um de nós. Oh, glória a Deus! E mais, Jesus sempre soube que milagre é passageiro. Você recebe um hoje, amanhã já quer outro. Recebi um milagre hoje, amanhã, segunda na pressão, estou precisando de outro. Quarta, outro. Sexta, outro. E quinta, outro. Porque milagre é passageiro. Lázaro ressuscitou, sim ou não? Ué, vocês não acreditam que a Bíblia fala? Ressuscitou, sim ou não? Sim. Mas ele continua vivo? Não. Já encontrou Lázaro por aí? E não é o Lázaro lá que canta "Ainda bem que eu vou morar no céu", não. O Lázaro, imagina, pastor Jairo, Deus me livre, anuncia: irmãos, venham semana que vem. Lázaro, lá de Betânia, vai estar contando aqui o testemunho dele. Repreende que é manifestação maligna, meu irmão. Por quê? Morreu, ressuscitou, mas morreu de novo. Porque o único que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer é Jesus. Jesus, sabendo que faria o milagre, mas as coisas por dentro delas continuaria da mesma forma, antes de mudar as coisas por fora. Eu vou lá para mudar as convicções por dentro delas, para que quando a morte chegar de novo na casa delas, elas não se decepcionem e orem como orou Abacuque: pode faltar o mantimento, o fruto da vide pode mentir, a figueira secar, todavia eu me alegrarei no Senhor. Quem deseja isso de verdade, adore ao Senhor nesta noite. Se é para aplaudir, aplauda forte, dando glória a Deus.
Essa mão que você usa para adorar o Senhor, usa para abençoar o seu irmão agora. Abrace essa pessoa e diga para ela assim: antes de fazer. Meu irmão, se depender do seu ânimo, ele está perdido. Vai lá, diga: antes de fazer algo por você, Jesus veio aqui fazer algo em você. Oh, glória a Deus. Jesus vai ressuscitar o que morreu, vai. Mas antes ele parou aqui para cuidar de nós. Porque que homem é esse? Hein? Que homem é esse? Que vai ressuscitar o morto depois de 4 dias. Para que sem palavras prove que ele é o Messias. Que sente falta de uma Maria. Tem gente que não é 1% do que ele é e não sente falta de ninguém. Eu vou dizer de novo. Camarada que se acha o máximo, não sente falta de ninguém, pois Jesus, sendo o próprio Deus, está tendo culto com a Marta. Ele olha e fala: está faltando alguém no culto. Cadê a Maria? Vai chamá-la. Porque o culto sem a Maria não é culto. Enquanto ela não chegar, o culto não continua e não tem milagre. Dá uma olhadinha para essa pessoa que está ao seu lado e diga: você faz falta. Meu irmão, faz ele acreditar, pelo amor de Deus. Diga: você faz falta. Quando você não vem, não é a mesma coisa. Corre a Marta. Começa a encerrar. Corre a Marta. Corre a Marta. Chega e diz: Maria, você não vai acreditar. O mestre chegou. E o que é melhor? Ele mandou te chamar. Quando as duas voltam, onde é que Jesus estava? Diga bem forte para uma vez só, diga: no lugar que Marta o havia deixado. Jesus está emitindo uma mensagem para Marta: nós vamos recomeçar de onde paramos. Porque comigo ninguém perde o tempo que esteve comigo. Oh, glória a Deus. Você pode até ter me deixado por um tempo, mas o tempo que estivemos juntos não se perdeu. Você voltou? Nós vamos recomeçar de onde paramos. Não começa do zero. O que você fez está registrado. E agora recomeçaremos de onde paramos. E o Senhor ministra o meu espírito agora. E eu não preciso enganar ninguém. O Senhor ministra o meu espírito agora, que hoje é noite de recomeços. Só que os mesmos pés que te levaram para longe de Deus são os mesmos que tem que te trazer para perto dele. A ovelha se perdeu, o pastor foi atrás. A dracma foi perdida, a mulher foi atrás. O filho se perdeu, o pai não foi atrás. O pastor foi atrás porque a ovelha se perdeu por inocência. A mulher foi atrás da dracma porque ela a perdeu por negligência. Mas o pai não foi atrás do filho, porque o filho decidiu, por iniciativa própria, se afastar da casa. E quando eu decido me afastar, eu tenho que decidir retornar. Mas o bom é que ele vai estar no lugar que você o deixou. E ele vai dizer: vamos recomeçar a caminhada. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Oh, levante uma de suas mãos aos céus.
É noite de recomeço neste lugar. Aquilo que foi perdido, o Senhor é capaz de lhe ajudar a resgatar nesta noite a alegria da salvação, o prazer da vida. E por falar nisso, uma coisa é estar vivo, outra coisa é viver. De que adianta ressuscitar Lázaro se internamente a Maria está morta com ele? Porque tem gente que morre com coisas que não deram certo. E o fato de você estar vivo não significa que você está vivendo. E o fato de alguém não estar vivo não significa que não continua vivendo. Porque tem gente viva que não vive. Tem gente morta que ainda vive. Que é isso? Olha Paulo, morreu, ó. E de vez em quando a gente fala dele. Tem gente viva que não consegue mudar nem a si própria. Porque para estar vivo, basta estar respirando. Agora, para viver, tem que cumprir o propósito da vida. Qual era o maior prazer da vida de Maria antes da morte de Lázaro? A presença de Jesus. A Marta ficava na cozinha e a Maria aos pés de Jesus, com Lázaro vivo. Quando Lázaro morre, Jesus chega em Betânia. E onde é que a Maria fica? Em casa. Ela não vai ao encontro de Jesus. Por quê? Só está viva, mas perdeu o prazer da vida. Por isso Jesus parou aqui hoje. Ele não quer você só respirando, Ele quer você vivendo de verdade. Antes de ressuscitar coisas que morreram do lado de fora na sua casa, Jesus parou aqui para ressuscitar coisas que se perderam dentro de você. Eu creio nesta palavra. E o que eu acho ainda mais lindo, e aqui eu preciso da sua ajuda, diga bem forte: o mais lindo é que Jesus me trata do jeito que eu sou. Você quer ver que é verdade? Como era a Marta? Racional. Na verdade, a Marta gostava de teologia. Já viu esses crentes? Não chora, não marcha. Vocês gostam, né? Não roda. Meu irmão, você olha para a pessoa, ela está assim, ó. Assim. O máximo, vocês estão rindo? O máximo é isso aqui, ó. Amém. É a Marta, racional, calculista, teológica. Ela chega sem uma lágrima, o irmão morto e ela sem uma lágrima. Aí Jesus fala: seu irmão vai ressuscitar. Aí ela fala de teologia. Eu sei. No grande último dia, doutrina da ressurreição complexa, e ela está falando de teologia. O que Jesus faz? Fala de teologia. Daqui a pouco vem a Maria. Sabe quem é a Maria? É daquelas que não está nem aí para teologia. Aí ela já roda, já marcha. Você fala de teologia, ela ainda fala assim: o sangue de Jesus tem poder. Meu negócio é mistério. Meu negócio é... A Maria já vem chorando. A Marta aqui, ó. E a Maria... O que Jesus fez com a Maria? Falou de teologia? Não. Quando viu a Maria, chorou também. Com a Marta, teologia. E com a Maria, lágrima. Porque Jesus nos trata do jeitinho que nós somos. Ele sabe como tratar você. Ele sabe como trabalhar em você. Mas o que eu acho ainda mais extraordinário é que a Marta é irmã da Maria,
que é irmã da Marta, e que originalmente, ou pelo menos a princípio, são filhas dos mesmos pais, criadas na mesma casa, mas de personalidades diferentes. Uma racional, a outra emocional, emotiva. Só que elas aprenderam a valorizar a mesma coisa. Diferentes, mas valorizavam a mesma coisa. Lá vem a Marta, sem uma lágrima nos olhos. Ela olha para Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Lá vem a Maria, cheia de lágrima, e diz a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Distintas, mas aprenderam a valorizar a mesma coisa, a presença de Jesus. Só existe uma forma da sua casa e a sua família sobreviver às diferenças de personalidades em um tempo tão complexo como o nosso, é aprendendo a valorizar a mesma coisa, a presença de Jesus. Se Jesus tiver o primeiro lugar na tua casa, nada vai dividir a tua família. Quem recebe a palavra, se coloque em pé adorando ao Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela com todas as diferenças: só existe uma forma da sua família permanecer viva, vivendo e unida, valorizando a presença de Jesus. Levante um altar dentro da tua casa, meu irmão. Levante um altar na sala da tua casa. Estabeleça lá na sala da tua casa um altar de oração. Porque onde tem altar tem sacrifício. Onde tem sacrifício tem fogo. E onde tem fogo o diabo não chega, meu irmão. Não chega. O Senhor está dizendo: eu estou aqui. E vim para te chamar, para que antes de fazer algo por você, eu faça algo em você.